Em pronunciamento no Congresso Nacional, o senador Jorge Seif pediu uma reação às invasões de competências do Legislativo que já se tornaram a regra no Brasil. O senador relatou: "O que me moveu a hoje utilizar essa tribuna, pois eu teria um outro tema que eu trago em outra oportunidade, mas há pouco, aqui dentro do Congresso Nacional, houve uma coletiva de imprensa e algumas entidades da sociedade civil estão convocando a população para ir às ruas, em respeito ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas são representadas pelo voto e pelos seus representantes eleitos. Essas pessoas têm inclusive nos procurado, demonstrando preocupações com alguns julgamentos e algumas cassações recentes ocorridas no Brasil." O senador propôs uma proposta de emenda à Constituição para impedir as invasões de atribuições do Legislativo. Seif disse: "Parece-me muito razoável uma PEC que nós estamos propondo, dizendo no artigo 55 da Constituição, em seu inciso 5, que a palavra final sobre a retirada, a cassação, da democracia, que é a retirada, cancelar um mandato outorgado pelo povo, seja a última palavra dos plenários da Câmara e do Senado. E dessa forma, ainda que esses senadores, deputados e outras autoridades enfrentem alguma dificuldade ante a Justiça, que a expressão máxima da população brasileira, que é a Câmara e o Senado, tem em seu poder a palavra final sobre o cancelamento e a cassação de seus membros." Ademais, o congressista complementou: "Estamos defendendo, acima de tudo, os votos, defendendo, acima de tudo, a expressão máxima da democracia, que é o voto popular, e para arrefecer o sentimento da população de que cassações feitas pela nossa justiça sejam um terceiro turno das eleições, tirando e calando milhares e milhares de pessoas e seus votos pelos seus representantes escolhidos." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Cajuru, senador veneziano, nosso presidente, uma boa tarde para o senhor, senador Jacques Wagner, senador Excelso Lucas, senhoras e senhores senadores, servidores da casa e quem nos assiste aqui da tribuna e também das suas casas. Senhor presidente, a expressão máxima da democracia brasileira é o voto popular. Nas urnas, a população de todo o nosso Brasil escolhe democraticamente os seus representantes na Câmara, no Senado, nos governos do Estado, nas assembleias legislativas e demais eleições. Há pouco, e o que me moveu a hoje utilizar essa tribuna, eu teria um outro tema que eu trago numa próxima oportunidade, mas há pouco aqui, dentro do Congresso Nacional, houve uma coletiva de imprensa, os quais algumas entidades da sociedade civil está convocando a população para vir nas ruas em respeito ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que é realmente as pessoas são representadas pelo voto, pelos seus representantes eleitos. E essas pessoas que têm inclusive nos procurado, demonstrando preocupações com alguns julgamentos e algumas cassações recentes ocorridas no Brasil, e aqui não faço nenhuma referência, nem tampouco quero me posicionar, nem politicamente, muito menos, respeito à nossa justiça, respeito ao nosso poder judiciário, respeito à ordem dos advogados do Brasil, mas as pessoas têm visto esses julgamentos muitas vezes como um terceiro turno. Então, senador Alan Rix, senador Otto Alencar, me entregaram um levantamento de alguns senadores e governadores que estão hoje ainda com alguns processos em andamento. E o número de pessoas, senador Otto, me espantou. Nós não fizemos, eles não entregaram o número de deputados federais, mas entregaram senadores e governadores. Senador Alan Rix, senador Marcos Pontes, vejam, e aqui eu faço uma referência respeitosa a cada um dos nomes que eu vou mencionar, respeitosamente. Vejam o número de governadores e de senadores que hoje ainda enfrentam processos e que podem culminar na cassação de seus mandatos, que é algo muito sério. Eu considero um aborto da democracia. Governador Jorginho Melo, do meu estado de Santa Catarina, governador Tarcísio Gomes, de São Paulo, governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Wilson Lima, do Amazonas, Marco José da Rocha dos Santos, Vanderlei Barbosa Castro, e agora senadores, senador General Mito Mourão, Sérgio Fernando Moro, Tereza Cristina, Wilder Moraes, Laércio Oliveira, Rogério Marinho, Wellington, senador José Wellington, o senador Flávio Dino, que hoje é o ministro da Justiça, o senador Camilo Santana, que hoje ocupa também o ministério, o senador Renan Calheiros, Maria Auxiliadora Sebara Rezende,
Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Carlos Massa Júnior, governador do Paraná, e também Romeu Zema Neto. Além desses, nós temos alguns outros senadores, que agora está me faltando uma folha aqui, o qual eu estou incluído aqui, Jorge Seife Júnior também. Então, o que eu solicito, senhor presidente, boas-vindas ao nosso presidente Rodrigo Pacheco, é que, de acordo com os diálogos que eu tive com o senador Jacques Wagner e também na reunião de líderes na semana passada com o senador Rodrigo Pacheco e todas as lideranças partidárias dessa casa, e nós não estamos falando de posicionamento político partidário, mas entendendo que um candidato, quando vai concorrer às eleições, ele passa pelo escrutínio do Tribunal Regional Eleitoral, tem a sua candidatura deferida, depois ele concorre com centenas, dezenas de outros candidatos, ele se elege, ele tem suas contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e também pelo Ministério Público Federal. Depois de algum tempo, em dezembro, eles são, então, diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral e, finalmente, em 1º de fevereiro, eles são diplomados aqui nessa casa e nas demais casas para exercerem a vontade do povo como pessoas que os elegeram. Aonde eu quero chegar, senhoras e senhores? Me parece muito razoável uma PEC que nós estamos propondo, dizendo que o artigo 55 da Constituição, em seu inciso 5º, que a palavra final sobre a retirada, a cassação, o aborto da democracia, que é a retirada, cancelar um mandato outorgado pelo povo, seja a última palavra dos plenários da Câmara e do Senado. E dessa forma, ainda que esses senadores, deputados e outras autoridades enfrentem alguma dificuldade frente à justiça, que a expressão máxima da população brasileira, que a Câmara e o Senado, tenha em seu poder a palavra final sobre o cancelamento e a cassação de seus membros. Com essas palavras, senador veneziano, lhe agradeço a oportunidade e uma parte, o senhor quer a parte? Fica à vontade. Senador, e agradeço a oportunidade, defendendo acima de tudo os votos, defendendo acima de tudo, senador Magno Malta, a expressão máxima da democracia, que é o voto popular, e para arrefecer o sentimento da população de que cassações feitas pela nossa justiça sejam um terceiro turno das eleições, tirando e calando milhares e milhares de pessoas de seus votos pelos seus representantes escolhidos. Muito obrigado. Pelo presidente, pela ordem, apenas referendar e fazer coro com o discurso do nobre colega, senador Jorge Seife, muito oportuno. Ontem mesmo, nesta casa, falávamos a respeito disso, do respeito à vontade popular consagrada nas urnas, do respeito ao voto dos cidadãos brasileiros, que escolheram seus representantes na Câmara, no Senado, no Executivo, para que possam, exatamente como dissemos, representá-los diante da nação. Então, todo tipo de abuso, e me lembro, senador Jorge Seife, de matéria que nós apresentamos na Câmara dos Deputados, eu e mais 10 corajosos deputados federais à época, em 2016, um projeto que criminalizava, que tornava crime a usurpação de competência por ministro do Supremo de matéria exclusiva de senadores, deputados
e também do Executivo. Nós não mais podemos assistir a isso calados. Vossa Excelência foi muito feliz e reitero também as palavras do nobre colega senador Girão. O Brasil tem representantes eleitos democraticamente e são eles que devem versar por matérias de exclusividade, competência exclusiva do Congresso Nacional. Parabéns pelo posicionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o Jorge Cajuru. E melhorar. Ele falou certo. Ele falou certo. Estou certo, senhor presidente? Eu não entendi esse senhor presidente para mim. Porque Vossa Excelência aqui está, presidente. Quem sabe amanhã será tu. Fazendo rima, né? Veja, senhor presidente. Tem mais um pouco. Assim, senador Cajuru, como o ministro Supremo, tem a liberdade e muitas vezes o atrevimento de vir aqui, e não estou falando de forma negativa, fazer proposições para mudanças ou votações aqui dentro ou lá na Câmara. Não há qualquer óbice que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eleito pelo povo de Minas e eleito aqui nessa casa com maioria absoluta, possa também tratar com o presidente do Senado ou com cada ministro sobre uma situação que envolve o senhor, uma situação que envolve a mim, que envolve qualquer parlamentar, se bem que lá na outra casa o papel é de Lira. Se nós hoje falamos, o Supremo jogou Daniel na cadeia, o Supremo naquela ocasião atropelou o artigo 53, mas mandou para a Câmara. Quem caçou Daniel foram os colegas dele. Lira não devia ter botado para votar. Aqui, quero falar uma coisa. Eu tive presidente José Sarney, Garibaldi Alves, Renan Calheiros, 2 vezes. E vou dizer uma coisa para o senhor. Renan podia estar com um problema lá. Ninguém tirava farinha com o Senado. Ninguém. Isso aqui, eu sou testemunho ocular. E aí, meu presidente, acrescenta a palavra aqui do meu nobre amigo Cajuru. Estão tirando farinha com o Senado. E não sou eu que vou falar em nome da instituição, mas o presidente, além de estar caçado, digo, encostado, ancorado pela Constituição e por essa casa, pelos seus estatutos, ele ainda dispõe de bom relacionamento. Ora, ele se relaciona bem com todo mundo. Aqui nessa casa você pode ser de situação de oposição. Não há óbice dele em nenhum momento. E eu sou testemunho ocular, acabei de chegar. Depois de ter passado aqui 16 anos. E ele tem esse bom relacionamento. Quem sabe, é isso que estava dizendo o Alain, que disse o SAFE, para que o povo hoje na rua já não olha o Supremo, olha para nós. Cadê vocês? O que vocês estão fazendo? Salário alto, um peso nas costas do Brasil, e é um peso mesmo, se nós não agirmos. Então cada um é uma balança, é pesos e medidas, e no pesos e medidas constitucionais essa casa é a casa maior. De maneira que acho que, imbuído dessa autoridade, que lhe é peculiar, a maneira até mansa de falar do nobre presidente, e mais uma vez agradeço a deferência a mim. Acabou de chegar aqui, ó, sim, o senhor já ia falar, boa tarde, mercadante. Meu presidente, nobre Cajuru, dizendo exatamente que, sendo a casa maior, nos pesos e contrapesos, é a nossa casa. E eu também reitero o apelo, reafirmando também e incluindo na minha fala aquilo que Vossa Excelência disse. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, como orador, senador Exalci Lucas. Senhor presidente, senhoras